Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático, e também já fui coordenadora do Grupo Objetivo de Ensino do ABC. Importante essa última informação, porque sendo coordenadora, eu fiz várias aulas testes em professores e, portanto, eu sei exatamente o que se espera, né, dentro aí de uma boa pedagogia para poder contratar um professor. Então, o nosso tema de hoje é a aula teste, seja ela em escola particular ou em escola pública. Porque se a pessoa domina a aula teste, gente, independentemente se é escola pública ou particular, essa pessoa vai com certeza encantar o avaliador e passar na aula teste, né? Sempre que nós estamos sendo testados, nós ficamos um pouquinho nervosos, principalmente se a gente não presta atenção a alguns itens muito específicos. Então, eu vou iniciar o vídeo. Você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir o vídeo e, naturalmente, compartilhar o vídeo, o tema aí, com pessoas que podem se beneficiar deste tema, né? Que podem aí, às vezes, vai prestar uma aula teste ou tem intenção de entrar em alguma escola. Já é legal ir se preparando antes de começar a procurar até, porque de última hora sempre saem as coisas um pouco mais conturbadas, né? Eu trouxe nesse vídeo 3 desafios que eu acho importantes de ser superados pelo candidato e que eu tenho certeza que as pessoas geralmente têm dificuldade em pelo menos um deles, né. Então todas as aulas teste que eu, avaliei, eu notei que as pessoas tinham dificuldade em pelo menos um desses itens, se não os 3, né. Então o primeiro item é o tema, porque a gente nunca sabe se o tema vai ser fornecido ou pela escola, né, ou se vai poder escolher um tema livre. E os dois parecem problemáticos para o candidato. Quando, na minha opinião, enquanto profissional, eu acho melhor a escola oferecer o tema, porque você consegue comparar o que foi desenvolvido pelos candidatos dentro de um mesmo tema. Então, você vai comparar a mesma aula por várias perspectivas e vai poder comparar melhor. Mas tem escolas que não têm essa mentalidade, né? Ou até nem tem um parâmetro para isso. E daí prefere deixar livre e solto para o candidato. Nesse caso também é ruim, porque às vezes o candidato escolhe um tema muito fácil, e daí ele se sai muito bem, mas o avaliador sabe que aquilo qualquer um praticamente dá aula daquilo, né? Assim, lógico que tem as particularidades, tem todo aquele incremento que você faz na aula, mas ele vai saber que é uma aula mais fácil e que você vai optar por uma comodidade. Ou senão você escolhe uma muito difícil e pode não ir bem, né? Então tem também as medianas. Então é importante aí o tema, né? Que ele seja bem escolhido e bem colocado ali dentro de alguns parâmetros. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio são os parâmetros e expectativas. Porque, logicamente, você tem um parâmetro do que é uma boa aula e o avaliador vai ter outra. E se você tiver 5 avaliadores, cada avaliador vai esperar uma coisa diferente de você. Então, como lidar com essas expectativas todas? Fora a questão, gente, do parâmetro dos outros candidatos, né? E o terceiro desafio é a interação ou não com os avaliadores. Então, será que eu trato eles como alunos ou será que eu fico na minha e dou uma aula só expositiva? A segurança da sua aula teste vai vir da superação desses 3 desafios, né. Por isso que eu falei, é sempre um deles, pelo menos, apareceu em uma das aulas teste que eu fiz, né. E em alguns candidatos apareciam as 3 inseguranças, elas ficavam muito claras na hora de avaliar. Isso porque, naturalmente, como eu falei para vocês, eu tinha bem claro e eu era bastante séria na hora de avaliar um candidato, né, tanto que todos os candidatos que eu avaliei, eles ficaram bastante tempo na instituição, porque eram pessoas, extremamente competentes. E uma coisa interessante é que às vezes você fala assim: "Ah, porque eu nunca dei a aula", né. Uma coisa interessante é que quando eu era avaliadora, né, quando eu era coordenadora, eu preferia candidatos que estivessem no último ano da faculdade. Eu não gostava de candidato que já tivesse experiência em aula, porque ele vinha com alguns costumes que às vezes não encaixava, assim, no modo de ensino do objetivo.
Então, quando eu tinha, e eles eram mais fechados, né? Quando eu tinha candidatos que estavam no último ano, eles estavam mais ávidos a entrar, né? Eles tinham, assim, um gás diferente, e muitos deles eram tão capazes quanto. Lógico que, assim, eu avaliava os dois itens, né? Mas, assim, era incrível como os candidatos que estão em formação, eles tinham mais, assim, a oferecer naquele momento, né? E como eu falei, sempre foram boas tacadas aí, eu escolhi sempre muito bem os candidatos. Bom, agora vamos falar sobre cada um desses desafios, né? Isso é até uma dica, viu, gente? Não é que eu tô criticando quem já dá aula, não. É porque às vezes você já dá aula e se sente seguro em excesso. E essa segurança em excesso vai parecer arrogância, por exemplo, que é uma coisa que aparecia muito em professor que já dava aula há muito tempo. Às vezes ele era bem legal, a aula era até boa, mas acabava sendo superado por outros itens que o inexperiente apresentava. Então, quem é inexperiente, não perca a esperança, porque às vezes você pode ser até muito melhor do que um professor que dá aula há 15, 20 anos. E quem dá aula há 15, 20 anos, que seja encarado como uma nova experiência, né? Então, lembra que isso é um ar novo, um emprego novo, então traz aquele gás, se redescobre como educador, porque é importante. Quanto ao desafio 1, a gente tem ali o tema, que é o primeiro desafio, né? É o que eu já falei, será que ele é fornecido para a escola ou você vai ser livre para criar? Se você for livre para criar, tenha muito cuidado e é bacana, se você tem essa intenção, que você já comece a pesquisar um tema antes de ser chamado para dar aula teste em uma escola. Mesmo que a escola ofereça o tema, você já vai ter feito um modelo, se você já tiver ido atrás, pesquisado, né? Então, você já vai saber o processo que é para planejar uma aula. E isso vai ajudar você a planejar a segunda aula, que essa aula é o tema dessa aula teste, né? Se você pegar na internet, porque eu poderia chegar aqui e te oferecer uma aula pronta, né? Falar, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar como que você dá uma aula, você copia e mostra lá na sua escola. O que que vai acontecer? Quantas pessoas, gente, não tem essa postura, né, de pegar a aula pronta? Se você pega uma aula pronta, qual que é a vantagem que você tem sobre o outro? Você não está mostrando sua capacidade, porque você copiou uma coisa de outra pessoa, ou seja, não vai sair igual, né? Você não vai ter segurança, porque você não pesquisou a aula, ela veio pronta para você. Se fizerem perguntas, talvez você não saiba responder, porque tem avaliador que faz pergunta, eu mesma fazia perguntas. E sempre que a gente copia, que a gente não é original, começa a se tornar uma coisa maçante, né? Então, o avaliador, pode ser que agora não, mas com o tempo, quando a pessoa vai avaliando, 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 ela percebe quando a aula é copiada, ou seja, a pessoa não tem os direitos autorais daquela aula, e quando ela realmente se esforçou para poder montar aquele planejamento e dar aquela aula, aqueles 10, 15 minutos. Né? Então, é super importante. Claro que eu vou vir com uma solução, eu deixei o espaço ali da solução, mas eu vou dar a solução dos 3 desafios ao final, tá? Para ficar bem assim, um do lado do outro, fica mais fácil. Desafio 2 são os parâmetros de expectativas. Sempre vai ter um foco, a avaliação, né? E a gente tem aí como vencer a comparação com os candidatos. Esse foco, às vezes, o que é importante para você na aula não vai ser para o avaliador. Então, às vezes, você fica muito focado ali em dar uma sequência e o avaliador, na verdade, ele quer ver como você desenvolve só uma página. Né? Porque o que interessa para ele é a sua didática, a sua pedagogia, não é a atividade em si. É lógico que a atividade tem que ser bem estruturada. Se você também pegar a atividade pronta da internet dessas gratuitas, que não tem pé nem cabeça, que cai naquele caso, né? A pessoa copiou de outro, copiou de outro. Então é o João que amava a Maria, que amava o José. Então fica difícil aí se encontrar enquanto professor numa atividade dessas daí muito ruins de internet. Então, se você tiver que adquirir uma atividade da internet, adquirir, comprar, tá? Ainda mais porque é aula teste. Tenha consciência de que
o que você adquiriu tem qualidade, ou se você for usar uma atividade de livro didático, que tenha qualidade também aquela atividade. Tem que ser um parâmetro que realmente ensine alguma coisa. Não adianta você levar uma coisa que não vai dar certo. Em comparação com outros candidatos, você já tem que pensar, se adiantar o que os outros podem fornecer que você não fornece e o que você pode fornecer que jamais outro candidato pensaria. Então, é assim que você elimina a concorrência, né? Ou eleva seus pontos aí no caso de um concurso público, né? E o terceiro desafio é a interação. Será que você trata os avaliadores como alunos? Ou será que você dá uma aula expositiva só, né, que vai ser mais passiva? Isso é uma dúvida frequente. Eu vou dar uma solução para isso, naturalmente, algumas soluções eu já trouxe. Mas, que nem, você levar para uma aula teste um jogo é muito arriscado, porque você não sabe se o avaliador espera que participar da aula, né? Então, você tem que levar sempre um meio termo. Você tem que estar preparado para as duas situações, que é a solução que eu vou dar ali em seguida para você. Por isso que eu falei, é importante você já ter uma aula pronta sempre, as soluções. Para o desafio 1, a solução lá do tema é montar uma aula teste profissional. Então, se dedique, utilize aí seu tempo, invista seu tempo em fazer uma boa aula. Mesmo que não seja um tema pedido pela escola, porque você vai ter passado pela experiência, né? Mesmo que você não utilize a aula que você deixou pronta, você pode deixar ela como modelo. E daí, o que você faz? Não é cópia daí. Você vai usar o mesmo procedimento com o tema que a escola fornecer. Isso vai ajudar você a otimizar o seu tempo no momento de dar aula teste e vai trazer mais segurança ao seu trabalho. Desafio 2. A aula que você montar no desafio 1 deve ser meticulosamente feita, ou seja, a perfeição que você conseguir. Tem que ter um plano descritivo, sim. Tem que ter acessórios, que são as coisas que você vai mostrar junto com a aula. E você tem que treinar, sim, a aplicação. Então, mesmo que a escola não peça, né? Eles não pediram para eu entregar um plano, né? Nem a atividade. Não tem problema, gente. Você mostra profissionalismo. Mesmo que eles não tenham pedido, você demonstra que você sabe fazer. Já é um item a mais do que os outros candidatos. Então, você chega, você entrega um plano resumido, não é aqueles planos de várias páginas, porque a pessoa nem vai ler tudo isso. Tem que ser um plano feito para aula teste, né? Então, é um plano resumido. Qual que é o objetivo, a estratégia da aula, o tema e o tempo de duração? Que eles vão avaliar se você tem o timing também, né? Então, se é uma aula de 10, 15 minutos, que é o que costuma ser, né? Com raras exceções. Você vai provar que durante aquele 10, 15 minutos você consegue passar para os avaliadores a ideia da aula, né? Ensinar ali o conteúdo. Então, é bem importante que você tenha essa meticulosidade aí, esse cuidado ao fazer a sua aula teste. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa disso. Acho que não. Lógico, acessórios é se você vai levar alguma coisa, um cartaz, ou se você vai levar algum tipo de acessório visual para poder incrementar a sua aula, né? De repente você quer levar cartazes, né? Ou colar alguma coisa na lousa para poder explicar. Isso é um acessório. E treinar a aplicação é se filmar mesmo dando aula para você ver depois, assistir e ver o que você mudaria. Porque às vezes quando você se assiste, você consegue reparar e consertar alguns itens. E o desafio 3, que é o da versão interativa, né? Tenha o cuidado de ser uma aula que você consiga dar aula expositiva, mas ao mesmo tempo interagir. Né? Então, você tem que ter essas duas opções, tem como fazer. Lá no desafio 1 ainda, você monta a aula já pensando nisso. Então, você pensa, bom, a aula é essa, você monta uma aula expositiva. Só que na aula expositiva, o que você faz? São 15 minutos, então você insere 2 itens que podem ser interativos para você poder envolver os avaliadores. Isso vai ajudar você na hora. Então, você pode chegar lá e perguntar para o avaliador, olha,
A aula teste que eu vou dar, eu posso interagir com os avaliadores ou vocês preferem que seja uma aula expositiva? Só essa pergunta já vai mostrar para eles que você está preparado para tudo. E isso vai contribuir com sua pontuação, né? Então, mostra aí já profissionalismo. E uma coisa interessante. Se você tiver dificuldade em fazer, né? Se você tiver dúvida sobre essa aula, sobre o preparo para a aula teste, nós temos um serviço especial no Grupo Solidário de Educação de consultoria para aulas teste. Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato com a Cirlei pelo WhatsApp 988084676. E o que vai acontecer durante essa consultoria? Ela é uma consultoria especial para você, porque cada pessoa tem que ter a sua própria aula teste, de acordo com as capacidades próprias, área de atuação própria, né? Então tem todo um esquema. Nós temos uma equipe treinada para auxiliar na elaboração, então nós temos pessoas especializadas em aula teste aí. Nós orientamos como que você monta e acompanhamos a montagem da sua aula teste de tema específico, né? E nós verificamos, ou seja, você vai dar ali a aula teste para a pessoa que estiver com você, a sua consultora, para ela poder dizer o que você vai melhorar na sua aula teste no momento de o seu momento de treinar, já que com um olhar avaliador, né? Então isso vai facilitar. É uma coisa, gente, que você faz uma vez na vida. Então tem que ser muito bem feita, né? E lógico, tem um checklist para não esquecer nada no dia, né? A gente tem esse cuidado também para que você leve uma aula perfeita para a instituição, seja ela pública ou particular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as dicas tenham sido muito úteis. Se vocês precisarem de ajuda para uma montagem de aula teste inicial, que até serve para exemplo para vocês quando vocês estiverem em sala de aula, que vocês vão ter tido uma consultoria de como você planeja uma aula praticamente, né? Isso vai fazer toda a diferença na sua prática pedagógica. Estamos aí para auxiliar. Só entrar em contato lá com a Cirlei. Boa aula teste para vocês e até a próxima.